Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte aí do programa Jogo Aberto, tá bom? Onde a Renata Fã, Cicinho, Edu, Dracena, Ronaldo vão comentar a respeito da vitória do Mengão, né? Que venceu o Remo ontem por 3-0 lá no Maraca, tá bom? O Mengão assume no momento a 4ª posição do Campeonato Brasileiro, né? Tá bem próximo ali dos líderes, né? Primeiro tá Palmeiras e São Paulo, né? Os dois com 16 pontos. Logo depois tem o Bahia com 14 e tem o Flamengo com 13, né? Porém o Mengão tem um jogo a menos. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu peço que, por favor, se inscrevam no canal caso você ainda não tenha feito isso. Deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Jardim não tomou gols e vence. Eles esperaram 48 anos por isso. Desde 1978, o Remo não enfrentava o Flamengo pelo Brasileirão. O torcedor paraense se animou e lotou o espaço destinado a eles no Maracanã. O time iniciou a noite correspondendo. Na primeira chance do jogo, Vitor Bueno bateu por cima. Na ponta esquerda, Aleph Manga mandou para fora. O Flamengo demorou a entrar na partida, mas assim que teve a chance, rede. Arrascaeta cobrou o escanteio e Léo Ortiz subiu para abrir o placar 1-0. O Remo ainda teve uma última chance. Patrick de Paula isolou. Volta do intervalo de pé em pé até que Samuel Lino recebeu para marcar o dele 2-0. E não demorou para a bola chegar novamente. Outra construção pelo lado esquerdo. Dessa vez, Luiz Araújo aproveitou e mandou para a rede. Mostrar que eu não sou bom só entrando no segundo tempo, mas quando também inicio a partida, estou muito feliz de estar jogando. Acho que ele dá essa liberdade de jogar por dentro ou jogar por fora, fazer essa troca com o lateral. Estou muito feliz de voltar a marcar e poder dar assistência, mas o mais importante é o Flamengo sair com esses 3 pontos. As poucas escapadas do Remo sequer atingiam o alvo. Arrascaeta de cabeça ainda passou perto, mas parou por aí. Fim de jogo, 3-0. Com o resultado, o Flamengo iguala os 13 pontos do Fluminense, mas ultrapassa o rival por ter melhor saldo de gols e agora ocupa a 4ª posição, entrando no G4 do Campeonato Brasileiro. Nós debatemos que tínhamos que ser mais eficazes em termos de jogar entre linhas do que somente circular a bola por trás de um lado para o outro. E foi isso que os jogadores fizeram, e Deus parabéns aos jogadores, só jogadores inteligentes como eles e com grande capacidade é que conseguem entrar logo na segunda parte e em 15 minutos jogamos e resolvemos o jogo. Já o Remo, com a combinação de resultados, caiu para a lanterna. Durante o jogo, um outro fato importante para os rubro-negros, o sorteio da Libertadores. No Grupo A, o Flamengo terá Estudiantes da Argentina, Cusco do Peru e Independiente Medellín da Colômbia pela frente. A gente vai dar o nosso máximo, a gente vai dar o 100%, a gente vai encarar com seriedade como se fosse uma final e a gente é o atual campeão e a gente vai entrar com tudo para, se Deus quiser, a gente levar mais uma taça. Olha, o Malvadão voltou. Quem é o próximo adversário? Ah, é o Corinthians. Ai. Venha, que nós vamos só levar a taça e dar um beijinho na taça, Cicinho. Nós vamos colocar a taça. Ô, Stabile e Marcelo Paz, levar a taça domingo lá pra dar um beijinho. Já foi, ué? Não, pra dar um beijinho. Vai 2 meses já? É pra lembrar, vai olhar pro Flamengo, vai ver a taça para. e dar um beijo, Cicinho. Não, já faz tempo, eu acho que colocou Que já faz tempo, esse ano, colocou velho. a taça naqueles quadros de vidro que não pode Já faz tirar tempo que mais, vocês não ganham nada. É isso que você quer dizer. Olha, o Corinthians faz tempo que não vence uma partida no Brasileirão, desde o dia 19 de fevereiro, a Pensei que última. vocês iam falar que faz tempo que o Corinthians não vence o Flamengo. Não foi 2-0, com sabor de 3. Não falei O último jogo Corinthians e Flamengo na Arena foi quanto? O último jogo do Corinthians contra o Flamengo lá foram na 3 gols na isso pra arena. valer 2. Sem contar assim. que o juiz... Quem é que vai ser o juiz dessa partida? Vocês sabem?
Eu sei. Quem que vai ser? Você deveria estudar, mas eu vou te avisar. É Rodrigo José Pereira de Lima. Olha lá, por isso que eu não quero saber aí. É por isso que eu não quero saber, Cicinho. Aí de vocês vai Mas ser, sabe gente, quem? a gente trabalha com isso, tem que informar e ele não vê a tabela. Eu não gosto de falar o nome desses caras aí, porque depois eles falam, eu vou processar vocês, porque você falou mal da minha arbitragem. Quem falou tabela? Alguém falou tabela aqui? Alguém falou tabela? Alguém falou tabela? Esse Ronaldo é... Não, só pra saber da tabela. Se alguém Eu vou falou mostrar a tabela. Pode mostrar o Flamengo ver. na tabela. Vamos ver o Flamengo. Ah, É o quarto Deixa eu ver. colocado com 13 Quantos pontos? 13. E o um Inter, jogo a 5. menos, ó. O Flamengo e o Bahia tem um jogo a menos É, ainda. o Bahia pode virar líder, né? Se acontecer alguma Ah, o Bahia pode virar aí, o Bahia que pode respirar E o bonitinho. Flamengo também. Agora, olhando bem Mas aí, ó, gente, é o saldo de seguinte, aqui, ó, tem que olhar o saldo de gol também. Olha aqui, ó. empate com o Palmeiras, saldo de gol. Ó. É que no próximo jogo o São Paulo aumenta ainda mais esse saldo de gol. Agora, gente, falando do Flamengo, tem um jogador que parece que assimilou bem as teorias do Leonardo Jardim, que é o Samuel Lino, vem jogando muita bola. Ontem, magistral, como aqui no Brasil os jogadores não aproveitam a cobrança de escanteio, como é mal executada normalmente, não é? E o Arrascaeta ontem, ele levou a bola na cabeça do Léo Ortiz para abrir o placar, que eu acho que isso aí faz toda a diferença. E é legal um jogador como o Luiz Araújo, que nunca é um titular absoluto, mas quando entra em campo tem que mostrar serviço também. Então, Cicinho, a gente viu um Flamengo com muita tranquilidade construindo o placar. E queira ou não, nós temos que nos render ao Leonardo Jardim da questão da leveza que ele trouxe também para o Flamengo, né? O Flamengo, a gente não vê mais aquele Flamengo fazendo força para construir um resultado. Já é um Flamengo leve, talvez a diretoria, né? Com esse pensamento do Flamengo com o Felipe Luiz, já não está conseguindo mais tirar, optou por esse novo treinador e ele trouxe exatamente isso daí, essa consistência maior. O Flamengo era um time também que estava sofrendo bastante gols, agora já é um time que não sofre gols e assim, também se comparar o Flamengo, se analisar o Flamengo contra o Remo, é difícil, né? É difícil porque a equipe do Remo é bem mais limitada. E o Flamengo, esses jogadores, sem sombra de dúvida, os que estão tendo a oportunidade que o Leonardo Jardim está abraçando o caso do Samuel Lino, o Arrascaeta voltando a jogar bem também, o Léo Ortiz, que não vinha jogando bem novamente. Então, o Flamengo, o Pedro, é o Flamengo que todo torcedor... O Puga tá fora e o Léo Pereira tá fora, também, o terceiro cartão amarelo. Exatamente, mas o que tem é suficiente para ganhar do Corinthians. Você acha? Eita! Então venha assistir. Mas Não, é um sou eu bom não, teste Flamengo. defensivo, porque até agora, com o Leonardo Jardim, o Flamengo não tomou nenhum gol. São 4 jogos e nenhum gol sofrido. E isso realmente é importante, porque ele começou a organizar a defesa, está dando oportunidade para alguns jogadores que não estavam em alta, eu concordo. O Pedro é um jogador que, por mais que ele não fez gol ontem, mas tem participado, tem se movimentado, tem jogado para o time também. E a temporada é longa. Já já nós vamos ver como ficaram os grupos da Libertadores, os adversários do Flamengo também, porque a gente vai mostrar outro jogo que encerrou a rodada. Mauro César Pereira, Flamengo 3, Remo 0, tranquila vitória, 1-0 no primeiro tempo, foi, como disse o Trajano, foi mais ou menos, depois no segundo tempo, mais 2 gols, resolveu. Só que vai para encarar o jogo contra o Samuel Lino voltou a jogar bem de novo, interessante isso, só que perde Pulgar e perde Léo Pereira para o jogo clássico contra o Corinthians no fim de semana. Os dois receberam cartões amarelos, né? Até muita gente questionou por que eles estarem em campo no jogo contra o Remo, já que eram jogadores pendurados, né? Poderia ter evitado a escalação dos dois, de fato, né? Pelo nível do adversário. O Remo não venceu no campeonato, agora é o Lanterna, né? Foi para a Lanterna por conta do saldo de gols. O jogo foi no primeiro tempo o Remo conseguiu criar algum desconforto para o Flamengo, uma certa acomodação, o time não jogava bem. E o Remo tinha uma proposta de contra-ataque bem montada, mas não aproveitou as chances que conseguiu criar. O Flamengo fez 1-0 com um gol de bola parada, né? O único bom momento do Arrascaeta no jogo, jogou muito mal o Uruguai, muito mal mesmo, errou muitos passes, atuação bem abaixo. Léo Ortiz cabeceou e no começo do segundo tempo fez 2 gols. E aí liquidou a partida, é exemplo do que aconteceu contra o Botafogo. O Flamengo pôde meio que descansar com bola rolando, né? Os jogos tiveram essa semelhança, mesmo placar. 5º jogo sem sofrer gol, mas não saiu ainda do Rio de Janeiro com o técnico Leonardo Jardim, que agora vai fazer jogos fora, né? Jogar contra o Corinthians, depois da data FIFA tem o Bragantino no interior paulista, mas já mais preparado, entendendo melhor o funcionamento do time, da maneira que ele quer.
Ontem teve muito do time do Felipe Luiz, eu acho. O time, em alguns momentos, não tão objetivo, não tão vertical, como se diz, para definir as jogadas. Rodou jogadores de novo, deu chance a Luiz Araújo, que fez o gol. O Pedro não fez gol, mas participou bem dessa jogada e de outras jogadas ofensivas. Foi uma vitória, digamos assim, até tranquila do Flamengo, com 62 mil pessoas no Maracanã, debaixo de uma tempestade, choveu o tempo todo. E o Lino, eu acho que isso é fácil entender, ele não está mais preso na ponta esquerda, né? Ele sai mais da área, circula mais, e isso está potencializando o seu jogo. Porque ele é um jogador muito de jogo coletivo, de aproximação, de tabela, de passes curtos ali, buscando alguém bem posicionado para tabelar, para tentar finalização. E ele ficava muito preso na ponta esquerda. Ele não é um jogador para ficar meramente correndo e no linha de fundo e cruzando, é um cara para fazer jogadas, tabelas e com mais liberdade para circular no ataque, o seu jogo está crescendo também. E o Flamengo fica agora numa situação que já está naquele bolo ali dos times de cima, né? Se ele vence o jogo atrasado, ele só pode ser superado pelo Bahia, né? Porque se ele faz 1-0 contra o Mirassol, se o jogo fosse hoje, ele teria um saldo melhor que o do Palmeiras e a mesma pontuação. Então só o Bahia depende só de si para ficar à frente do Flamengo. Se o Flamengo vencesse, o jogo dele é atrasado. A questão é que não sabemos quando vai ser esse jogo, que é contra o Mirassol, né? Mirassol que já não é mais o mesmo, né? Ainda mais esse ano com o Libertadores, com mais competições para disputar. Há de se registrar também a presença da torcida do Remo, que praticamente lotou o seu setor, 3 a 4 mil torcedores remistas, muito legal a presença da torcida do Remo, que não jogava com o Flamengo do Maracanã há muitos anos. Em 75, eu estava nesse jogo, 2-1 de virada, o Remo ganhou. E ontem o Flamengo fez 3-0. Boa lembrança. Eu me lembro tinha uma época no futebol brasileiro que havia um campeonato muito interessante que depois sumiu, que era o Campeonato Brasileiro de Seleções. E sempre a final era cariocas contra paulistas, né? Quando os mineiros ganharam, sepultaram o campeonato. Começaram a boicotar o campeonato. E teve uma seleção paraense que foi jogar no Maracanã. Então, se não me engano, é bom consultar, não sei se o André pode consultar aí pra gente. Se não me engano, foi 11-0. Rapaz, 11-0. A seleção carioca. Para a seleção carioca. E o ponto esquerda do Pará ficou muito conhecido, muito popular entre os torcedores cariocas e no Brasil inteiro, cujo nome era Cacetão. Que isso, né? É isso, ponto esquerda, cacetão. 9h30 da manhã ainda. Agora, eu peço que a nossa produção verifique. Eu tossi aqui. Cariocas e paraenses, Campeonato Brasileiro, década de 60 talvez, 11-0, se não foi 11, foi 8, foi 9, e o nome do ponto esquerda se não era Cacetão. Muito bem, nossa produção está atrás dessa história, eu ia falar atrás do ia ser complicado. Atrás dessa Eu achei que era o história. fulano que chamou atenção mesmo com 11-0, foi contratado pelo Fluminense depois. Né? Porque chamou a atenção que o Mauro destacou. Cacetão jogava no Paysandu. Olha, Cacetão jogava no Paysandu. Foi o ponto esquerdo desse jogo. Porque eu lembrei disso, porque chamou a atenção, o Mauro destacou, a presença, a grande quantidade de torcedores do Remo, paraense do Maracanã. Isso é muito legal. Né? Eu não sabia que tinha tanto paraense, torcedor do Remo, indo pro Maracanã, assim, e debaixo do temporal. Então o Cacetão jogava no Paysandu, a gente está tentando mais informações sobre esse do jogo Cariocas e Paulistas, Campeonato Brasileiro de Cariocas e Seleções. paraenses. Carioca e paraense. Ô, Juca, o adversário do Flamengo nesse fim de semana, talvez não sei, 2 dos principais jogos da rodada, né? Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Flamengo, será o Corinthians. Corinthians encara o Flamengo no fim de semana. Ontem encarou a... Próximo tema, porque está diretamente ligado a isso, que é uma possibilidade de acordo do Flamengo com a Libra. Aí na tela com vocês, a negociação do Libra, a disputa, né? São valores altos, né? Quanto o clube quer receber, quanto o Flamengo acha que tem que receber, é 2,3. A Libra quer pagar 53 milhões de diferença, valor relacionado à audiência do contrato 315, primeiro bloqueio na justiça 21 milhões, segundo bloqueio está na corte arbitral 13 milhões, previsão de bloqueios no ano ao todo 55 milhões. Nova reunião marcada para se chegar ao acordo, está caminhando, Rodrigo, já está no âmbito da arbitragem ou isso foi feito fora da arbitragem? Não, já está no âmbito da arbitragem desde que acabou aquele processo judicial, que era só um processo liminar, entrou o processo da arbitragem. O que teve de novidade que consegui informação nessa semana? Que teve, o Flamengo bloqueou mais uma parte do dinheiro, 13 milhões
que são relacionados ao dinheiro que está controverso, em discussão, da parcela relacionada à audiência. E vai, durante o ano inteiro, mantida essa decisão da arbitragem, ele bloquearia 53 milhões. Por que isso é importante? Você entra na discussão da Libra com uma parte do dinheiro bloqueado, né? Esse dinheiro está em discussão na arbitragem. O Flamengo tem esse entendimento de que deveria receber 253 e a Libra que deveria pagar 200. Esses números são aproximados porque tem ali todos aqueles critérios que são variáveis, né? Mas é mais ou menos por aí. O que a gente teve na terça-feira que pode, quarta-feira, que pode desatar esse nó? Você teve uma reaproximação dentro da Libra, foi eleito porque você chegou para a reunião com um clima completamente beligerante, do Flamengo de um lado, Palmeiras do outro e seus aliados dos dois lados. Só que quando sentaram para conversar, e até surpreendentemente a Leila não estava na reunião, né? O Palmeiras mandou um advogado, não foi ela, né, como presidente. Né? E até eu acho que foi online, eu não tenho muita certeza se ele estava online ou se ele estava lá de fato. Mas enfim, você, depois de um atrito inicial, você teve uma conversa, foi eleito um novo conselho gestor que tem o BAP e o CEO do Bahia, Raul Aguirre, ou seja, um de cada um dos dois grupos. Ficou dividido, mais ou menos assim, o poder. E ficou estabelecido que eles vão brigar por pautas comuns, que entre elas está a melhoria do contrato lá, aquele contrato que não tem reajuste com a Globo. Já teve uma conversa com a Globo na terça-feira, anteriormente à Assembleia, e voltou a ter conversa para ver se melhora esse contrato. Até ouvi aí que a Globo sinalizou que se ela conseguir ou tiver alguma coisa em troca, ela pode até aumentar o contrato. Mas assim, ela também quer alguma coisa em troca para melhorar, né? Ninguém dá nada de graça, né? Mas aí quando chegou na reunião, teve esse clima que melhorou e teve uma sinalização de boa vontade dos dois lados, vamos conversar para a gente chegar a um acordo aqui sobre quanto o Flamengo deve ganhar. Criar um critério médio, né? Ao ter boa vontade, ao ter volta de diálogo, tem uma maior chance de acordo, não significa que vai acontecer. A Libra já tinha feito uma proposta em dinheiro que era em torno de um aumento para o Flamengo entre 25 e 30 milhões de reais, pelo que eu ouvi. Pelo que eu já ouvi do Flamengo, isso seria uma proposta que o clube, em dinheiro, valor de dinheiro, aceitaria, porque seria um meio termo entre os dois negócios. Só que o que ele não tinha ficado desconfortável é porque ele queria que tivesse um critério, não que simplesmente fosse assim, vou ganhar X a mais, mas que você criasse um critério e a partir daquele critério tivesse o ganho de cada um ali determinado e que ficasse ali nessa faixa dele. Mas assim, e a sinalização de que tem também da Libra uma boa vontade, também, até porque o dinheiro está bloqueado, né? Então isso aí conta também, né? Quando você está com o dinheiro bloqueado, você negocia de uma outra forma. Tem uma sinalização de que a coisa vai andar e que pode ter um acordo. Não dá para cravar que vai acontecer, não dá para dizer que já tem um consenso, mas teve uma boa vontade, uma reaproximação e possivelmente vai sair um acordo aí financeiro entre as duas partes para acabar com essa briga e aí acabaria o processo arbitral, o dinheiro seria liberado, todo mundo caminharia para o pôr do sol de mãos dadas, sorrindo e tomando champanhe. Seria algo nesse sentido. Eu gostei dessa final aí, tomando champanhe, massa gostou. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí, né, os comentaristas falando do Mengão, né? O Mengão venceu ontem o Remo por 3-0, né? E tá ali na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, né? Hoje o Flamengo tem 13 pontos, né? No campeonato, porém o Mengão tem um jogo a menos, né? Então, o que isso significa? O Mengão está em 4º. Em primeiro lugar está Palmeiras, segundo São Paulo, com a mesma pontuação do Palmeiras, 16 pontos, todos dois. E em terceiro lugar tem o Bahia com 14. O Bahia também tem um jogo a menos, né? Ou seja, Bahia e Flamengo tem 6 jogos, Palmeiras e São Paulo já tem 7 jogos, né? E cada um com 16 pontos. Se o Flamengo vencer esse jogo a menos, o Flamengo pode ir para a liderança, né? O Bahia, que tem 14, né? Ele pode ficar na frente do Flamengo caso vença também esse jogo a menos. Ou seja, o único que poderia ficar à frente do Flamengo, no caso, seria o Bahia, que tem 14 pontos e um jogo a menos. Ele vencendo esse jogo a menos iria para 17 pontos, né? E seria o líder do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo ficaria em segundo, porque o Flamengo tem um saldo melhor do que Palmeiras e São Paulo.
Ou seja, se esse jogo a menos fosse jogado hoje, por exemplo, o Mengão estaria em segundo, né, caso o Bahia vencesse. Então a gente vai torcer aí pro Flamengo continuar vencendo as partidas, né, sem dúvida. O Mengão está numa excelente fase e vai reencontrar, né, o Corinthians, né. O domingo o jogo vai ser bem difícil, né. Vamos jogar lá na Neoquímica Arena, né, contra o Corinthians no domingo às 20h30, tá bom? Vamos torcer pro Mengão ir pra cima e vencer essa partida para colar ali em cima, né, nos líderes, né? Palmeiras e São Paulo se enfrentam também, né? Vai ser um jogo direto. E o Mengão já pode estar ali por cima também, né? Ficar ali segundo, terceiro, quem sabe, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.